Olá pessoal, estou aqui para mostrar para vocês a moeda de 1 centavo, alimento para o mundo, 2 centavos e 5 centavos, de 1978. Essa moeda, pessoal, ela é a moeda cana de açúcar, alimento para o mundo, de 1978. Você pode reparar que os centavos estão cada vez mais valorizando. 1978. 2 centavos de 1978. Soja. Esse é o alimento para o mundo. Tem também a moeda de 5 centavos de 1978 também. Alimento para o mundo. Carne. Vocês podem ver que tem um boi aqui, Lelore, né, simbolizando a carne, né? Uma moeda bonita, né? Com a esfinge normal. Essa aqui cada ano que cada um intervalo de ano eles lançam uma moeda tipo FAO, né? Alimento para o mundo. Aqui um centavo cana de açúcar, simbolizando o açúcar. Isso aqui simbolizando a soja. Moedinha de 1, 2 e 5 centavos de 1978. Mais aqui embaixo tem uma moedinha de 1 centavo de 1969. Ela é espelhada, né? Essa moedinha está bem carinha aí na internet. Ela sendo comum espelhada, ela está na faixa até de uns 60 reais. Ela é espelhada. 1 centavo de 1969. 2 centavos também de 1969. Série espelhada. 5 centavos também de 1969. Ambos é espelhado. Tem bastante dela aqui na mesa também, né? A moedinha espelhada. Você pode notar, pessoal, que ela é espelhada. Ó. Os centavos está valendo uma nota. E se ela for reversa ou revestida, ela vale mais ainda. A moedinha dessa reversa revestida está na faixa de uns 350 reais na internet aí. Só para vocês verem que os centavos estão valorizando cada vez mais. Se for reverso revestido, 350. Normal, série espelhada, 50, 60 reais. Tem bastante dela aqui, né? E tem que colecionar, tem que guardar, que sempre valoriza, né? Tá aí os nossos centavos, né? Alimentos para o mundo. E a moedinha espelhada de 1969. Uma moedinha bonita aí, simbolizando o açúcar. Alimento para o mundo. Simboliza o açúcar. Prata normal, espelhada. A soja, 2 centavos da soja. E 5 centavos de 78. O boi aí simbolizando a carne. É a moeda espelhada. Um centavo espelhado também, 69. 2 centavos 69. E 5 centavos 69. E várias moedas de vários anos. É isso aí, pessoal. Até a próxima.